Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo, seu Filho, por estarmos mais uma vez na presença do Senhor nesta casa de oração, a quem tributamos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, pois Ele é digno, Ele é merecedor. Para sempre exaltado é o Senhor nosso Deus. Desde já eu agradeço ao Senhor a oportunidade concedida de estar aqui nessa tribuna para fazer uso da palavra de Deus. Da mesma forma eu agradeço ao nosso apóstolo Paulo Alves Correia, que, segundo cremos, orientado pelo Espírito Santo, nos designou para na noite de hoje estarmos aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia, livro de Esther, capítulo de número 4, livro de Esther, capítulo de número 4. Graças a Deus que a gravata é diferente. Eu uso óculos. Eu estou com receio de tirar o óculos e me confundir. E a voz também é diferente. Alguns já... Pastor Nil já entendeu, né? Livro de Esther, capítulo de número 4. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. O versículo de número 14. Esther, capítulo 4. E versículo de número 14. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Está escrito assim: porquanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai e os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada a rainha da Pérsia? Quantos podem dizer amém? O tema que eu vou usar para esta mensagem é: eu percebo Deus. Desde 2017 que o Senhor me ensinou a andar dessa forma. E hoje, segundo a minha fé, já há algumas semanas o Senhor assentou essa palavra ao meu coração, dentro desse versículo que acabara de ler aqui, versículo 14 de Esther 4, principalmente a parte que está escrito: quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada a rainha da Pérsia? É uma pergunta retórica. Embora o nome de Deus não seja aqui mencionado no livro de Esther, evidentemente tem o intuito de dar uma vívida demonstração de como a providência de Deus opera entre os homens, podendo reverter qualquer situação difícil. Guarde isso. A providência de Deus opera entre os homens, podendo reverter qualquer situação difícil. Então, a providência de Deus, ela opera em meio às circunstâncias, ou por meio das circunstâncias. Há o poder por trás daquilo que acontece. Nada sucede por mero acaso. Providência de Deus é o cuidado de Deus sobre todas as coisas. E a providência de Deus, ela é exercida
E daí então eu vou listar algumas coisas aonde a providência de Deus é exercida. A providência de Deus é exercida na preservação de suas criaturas. A providência de Deus, ela provê as necessidades de suas criaturas, na preservação especial dos seus santos, na prosperidade dos santos, na proteção dos seus servos, no livramento dos filhos e filhas de Deus, na orientação dos seus instrumentos, no cumprimento de suas palavras, na determinação do caminho dos homens, na determinação das condições e circunstâncias dos homens, na determinação do período da vida humana, na frustração dos desígnios dos ímpios, na frustração dos desígnios dos ímpios mediante o bem, na preservação do curso da natureza, na direção de todos os acontecimentos, no governo dos elementos, sol, lua, estrela, dia, noite, frio, calor, tempestade, ventos, furacão. Em todos esses elementos está o governo de Deus. Na determinação dos mais ínfimos detalhes está exercida a providência de Deus. E a providência de Deus é justa. A providência de Deus é perenamente vigilante. E ela abarca a tudo, como está escrito no Salmo 139, dos versículos 1 ao 5. Algumas vezes é bem verdade que a providência de Deus é obscura e misteriosa, como está escrito em Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Porém, não é somente isso. A providência de Deus, além de ser exercida em tudo isso que eu acabei de listar, também a providência de Deus, tudo é determinado por ela. Como está em Isaías 63:14, para a glória de Deus. Tudo é determinado por ela, pela providência de Deus, para o bem dos santos, como está em Romanos 8:28. Porque estamos certos de que Deus age em todas as coisas, a fim de beneficiar a todos que o amam, como está escrito na palavra do Senhor. Tudo é determinado por ela, até os ímpios têm de cumprir os desígnios dela. Já que tudo é exercido por ela, tudo é determinado por ela, deve ser também reconhecida por nós, na prosperidade, também na adversidade, como está escrito lá em Jó capítulo 1 e versículo 21, quando ele vai declarar: nu saí do ventre de minha mãe, nu deixarei essa terra. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então a providência de Deus deve ser percebida na prosperidade, na adversidade, nas calamidades públicas, no sustento diário, em todas as coisas, como está escrito em Provérbios 3:6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O que está escrito em Provérbios 3:6. Percebe o Senhor em todos os teus caminhos. Depois que você perceber Deus, Ele endireitará as tuas veredas. A providência de Deus não pode ser frustrada. Provérbios 21:30. Não há inteligência alguma, nem conhecimento algum, nem estratégia alguma que consiga opor-se à vontade do Senhor. Sempre será cumprida a vontade de Deus.
Porque operando Deus, quem impedirá? Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Os esforços humanos são vãos sem ela. Além de tudo isso, já que disse estas coisas a respeito da providência de Deus, então nós, os santos do Senhor, devemos confiar nela, como está escrito em Mateus 6, 33 e 34. Mas buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Já que você confia na providência de Deus, fala para esse irmão que está do teu lado, já que você confia na providência de Deus, não fique preocupado, porque Deus está no controle. A providência de Deus está em ação. Pode dormir tranquilo, pode descansar tranquilo, porque o teu amanhã está na mão de Deus. Então nós devemos confiar nela, devemos depender inteiramente dela, entregar nossas obras a ela. Devemos ser encorajados por meio dela, orar em dependência a ela, orar para sermos guiados por ela. Até aqui eu já devo ter citado, só até aqui, mais de 100 versículos, porque tudo isso que eu falei até agora são versículos. Eu só não disse onde eles estão escritos, porque iria tomar muito tempo, mas tudo isso que eu citei são versículos. E em todo versículo Deus está dizendo: você precisa me perceber, porque sou eu que controlo todas as coisas. Eu tenho todo o poder, tenho todo o domínio no céu, na terra e até mesmo debaixo da terra. Nada acontece fora do meu controle, seja na minha soberana vontade, ou seja dentro da vontade permissiva. Nada passa desapercebido ao controle do nosso Deus. E além dela ser exercida, tudo é determinado por ela, deve ser reconhecida. Ela também é flexível e vigorosa. Isto mesmo, porque a providência de Deus, o seu plano é suficientemente flexível para destacar o que há de nativo, de mais nativo em cada um de nós. A providência de Deus faz isso, porque a providência de Deus é suficientemente vigorosa para excluir a possibilidade de um fracasso final. Guarde isso. A providência de Deus é suficientemente vigorosa para excluir a possibilidade de um fracasso final. O crente pode passar tribulação, passar prova, perseguição, afronta, humilhação, mas o final não será de fracasso. Porque a providência de Deus não deixa no final ter fracasso. Bendito é o nome do Senhor. Pergunte para esse irmão: você percebe Deus na sua vida? Pergunte para ele: quando você percebe Deus? Irmão, perceber Deus que atravessou o mar, depois que atravessou o mar, como Miriam e os hebreus, depois que atravessou o mar, que o mar fechou, acabou com os egípcios, isso aí qualquer um faz. No caso de Miriam, ok, porque nunca tinha ouvido falar que aquilo fosse possível. Mas eu e você já sabemos, porque está escrito. Eu, já sabendo o tamanho do poder do meu Deus, o que Ele é capaz de fazer, eu vou esperar atravessar o mar para cantar e dançar e dizer que só o Senhor é Deus, antes do mar abrir, antes de eu atravessar para o outro lado. Aleluia. Perceber Deus depois que as vasilhas vazias estão cheias de azeite, qualquer um percebe.
Isso aí qualquer um percebe. Perceber Deus depois que saiu água da rocha, qualquer um percebe. Perceber Deus depois de cordonizes, perceber Deus depois dessas coisas, depois que o muro cai, todo mundo percebe. Mas eu quero ver antes de tudo isso acontecer. Pergunte para esse irmão: você percebe Deus antes do milagre ou só depois do milagre? Você percebe Deus só na bonança ou percebe Deus também na tempestade? Você percebe Deus quando tudo está dando certo ou consegue perceber que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando tudo estiver dando errado? Aleluia. Mardoqueu, ele recusara prostrar-se diante de Amã, e agora estava pagando um preço por sua postura. De outro lado, essa mesma postura foi inspirada por Deus para fazer os judeus entrarem em dificuldade. Deixa eu te dizer uma coisa. Para de dizer que foi o diabo que fez isso na tua vida. Para de dizer que foi o diabo que fez aquilo na tua família. Porque ele não faz nada se Deus não permitir. Ele não faz nada se o Senhor não conceder. E se o Senhor permitir e conceder, pode ter certeza que o final não será de fracasso. Porque Deus não nos permite passar por uma situação além daquilo que podemos suportar. Então aquela postura de Mardoqueu, de não se prostrar diante de Amã, vinha da parte de Deus, para fazer os judeus entrarem em dificuldade, a fim de que o seu poder, o poder de Deus, ao livrá-los das tribulações, se tornasse evidente a todos. E ali nós vamos ver que essa intervenção divina seria comemorada para sempre no livro de Esther, como uma lição para todos nós. E esta é uma manifestação clara e evidente do teísmo, que é contrário ao deísmo, pois Deus nunca abandona a sua criação. Fala para esse crente que está do teu lado: Deus nunca te abandona. Não, mas fala com vontade, fala com vontade. Deus nunca te abandona. Fala, nesse momento agora você não está sozinho. Nessa situação agora você não está sozinho, porque Ele nunca nos abandona. O Criador nunca, jamais abandonou sua criação. E Ele é igualmente o juiz. Ele recompensa os bons e pune os maus. E intervém nos negócios humanos. Quando Mardoqueu soube do decreto do rei, ele aplicou todos os sinais orientais de lamentação, rasgando suas roupas, vestindo-se de cilício e lançando cinzas sobre sua cabeça. Naquela desprezível condição, ele tentou obter acesso à presença do rei, mas jamais alguém poderia entrar na presença do rei nas condições que estava Mardoqueu. E Mardoqueu se foi lamentando, chorando, por causa do decreto que exigia a execução em massa do povo judeu. E então Mardoqueu sobe pelas ruas de Suzã, pelas praças públicas, lamentando e chorando. Não era um choro contido, não era um lamento de sussurro baixinho, não. Era gritando mesmo, chorando em alta voz, que todo mundo ouvia, por conta do decreto que havia o rei assinado, que chegaria o dia, no dia 13, todos os judeus seriam mortos. E ainda Amã falou que depositaria dentro dos tesouros do rei 10.000 talentos por cada pessoa que matasse um judeu. Ou seja, vai ter resgate para quem matar um judeu.
Assim fez Amã e ofereceu isso ao rei. Ofereceu resgate, pagar, recompensa para quem matasse um judeu, principalmente no dia 13 do ano seguinte, lá em março, entre março e abril. E agora Mardoqueu está desesperado, chorando, lamentando. Na verdade, ele parecia que tinha perdido o bom senso, o bom uso da mente. Aí então as servas e os servos de Ester vão lhe informar o que está acontecendo. Porque, por certo, alguns sabiam desse relacionamento entre Ester e Mardoqueu. E ela é informada da condição triste, suja e decrépita que estava Mardoqueu. Que faz Ester? Manda roupas, mudas de roupas limpas para ele. Mas ele não quis vestir-se. Permaneceu com aqueles trajes horríveis de pano de saco. Ele queria continuar lamentando, chorando e recusou a gentileza dela. Mas aí então, depois da informação, ele deu o traslado do decreto do rei escrito. Quando chega na mão de Ester, ela então olha e lê. Então chegamos ao ponto principal da tentativa de salvação. Talvez algo que Mardoqueu mesmo só chegou a pensar naquele momento, quando ele enviou a cópia daquele decreto destrutivo do rei a Atá, o qual por sua vez deveria entregá-la a Ester. Ele achou que ia inspirar a Ester com aquele decreto. Ele achou que ia encorajar a Ester com aquele decreto. Mas não foi bem isso que aconteceu, não. Não foi bem isso que aconteceu. Embora não sejamos informados quanto a isso que eu estou falando, devemos entender que Ester ganhara a sua posição no Império Persa, precisamente com o propósito de estar ali no momento certo em que seu povo precisaria dela. Essa era a essência da providência de Deus quanto àquele episódio. Preste atenção nisso. Deus contava com uma mulher colocada em elevada posição, um instrumento seu para o bem dos judeus. Deus contava com uma mulher colocada em elevada posição, um instrumento seu para o bem dos judeus. Porém, ele também contava com um homem que não estava então altamente colocado, mas ajudaria no seu plano. Não é somente quem está em posição elevada que é instrumento de Deus. Não é somente quem está em posição destacada que é instrumento de Deus. Alguém pode não estar em uma posição destacada e ainda assim ser instrumento de Deus. Não é somente quem fala bem que é instrumento de Deus. Não é somente quem tem um título que é instrumento de Deus. Deus usaria Ester como rainha, mas também usaria aquele homem que estava lá na porta do palácio, vestido de pano de saco, coberto com sua cabeça de cinzas. Se você se sentir à vontade, diga para quem estiver ao seu lado: eu percebo Deus aqui. Quando isso aqui está repleto e aquelas duas galerias estão repletas, todo mundo percebe Deus. Já percebeu? Fala, e hoje? Fala para esse irmão, e hoje você consegue perceber também? Porque acredite ou não, Jesus está caminhando no meio desse castiçal. Jesus está caminhando entre nós aqui. Ele está presente. Ele não veio por conta das cadeiras, ele não veio por conta do microfone, ele veio por tua causa. Ele veio por minha causa. Ele veio para falar com você, para falar comigo, e está dizendo a mim e a você: perceba, eu estou no controle da tua vida. Perceba, eu provoquei esta situação na tua casa para te provar que eu cuido, que eu sustento, que eu te guardo, que eu te livro, que eu provejo todas as coisas.
Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Esther, naturalmente, ao risco da própria vida, aceitaria a ideia de Mardoqueu, não com relutância, mas de boa vontade, mesmo porque não havia caminho fácil para solucionar o problema. Você pode dizer isso para alguém? Não tem caminho fácil para solucionar o problema. O Deus que eu conheço, ele não é muito chegado a atalho. Eu acredito que é o mesmo que você conhece. Porque o Deus que eu conheço, ele não gosta de facilidades. Eu acho que é o mesmo que você conhece. Não gosta de atalho, não gosta de facilidades. Ele não precisa ter uma maioria. Ele com uma minoria dá vitória grande. Quando não tem nada, ele traz à existência aquilo que não existe. O difícil para ele é nada, ele faz o impossível. Este é o meu e o teu Deus, que está te dizendo: eu estou contigo. Se você passar pelas águas, se passar pelos rios, se passar pelo fogo, não importa onde, eu estarei com você. Aleluia. Então ela tinha de seguir o curso difícil, porquanto não havia outro. E a palavra, a ordem do dia para Esther era coragem. Você pode olhar para alguém e dizer isso? A palavra do dia é coragem. Coragem para enfrentar. Coragem para guerrear. Coragem para batalhar. Coragem para se levantar. Coragem para se fortalecer. Coragem para buscar a Deus. Coragem para esperar no Senhor. Coragem era a palavra do dia. Aleluia. Eu vou me adiantar. Vai para o final. Quando fizeram saber a Mardoqueu, Atá comunicou a desalentadora mensagem de Esther a Mardoqueu. Porque quando ele manda a mensagem para Esther do que ele precisava, Esther manda a resposta para ele. Então Atá foi lá comunicar aquela desalentadora mensagem de Esther a Mardoqueu. E a mensagem dizia assim: esqueça. Pensa em outra coisa, isso aí não vai dar certo. Você gostaria de receber essa mensagem? Esqueça. Isso aí é impossível. Para mim, ao menos, ver o rei e tentar fazê-lo, isso vai custar a minha vida. Pensa em outro plano, pai, pensa em outro plano. Só que quando Atá chega e anuncia isso a Mardoqueu, talvez eu ia ficar abatido. Talvez você ficaria abatido, mas Mardoqueu não. Ele não ficou impressionado com a resposta negativa. Perceber Deus, eu trabalhei muitos anos em venda. E uma coisa que eu aprendi lá em venda é não se abater com os não. Cada não para mim, eu falava, não, agora que eu tenho que insistir mais, porque eu tinha que vender. Dependia de comissão. Então eu ouvia 200 não até ele virar sim. O pessoal fala não. Eu falo, uma hora vai virar sim. Fala para essa pessoa, você se abate no primeiro não. Mardoqueu não se abateu com a resposta negativa e nem ficou impressionado. Porque ele vai dizer, olha, você pode até escapar a execução como uma intrusa naquela ocasião, mas se o decreto se cumprir em alguma outra ocasião, como está escrito, lá no 12º mês, você juntamente com todos os judeus será morta também. Então, por conseguinte, era uma situação de fazer ou morrer. E ela então vai dizer, olha, ir ao encontro do rei
pode significar a minha morte, mas manter-se quieta significa morte certa. Então o argumento de Mardoqueu era irretorquível, não tinha como ela argumentar. E então Mardoqueu percebe Deus e vai dizer: ó, é o seguinte, se todo você te calar, se de todo você não fizer nada, tenho certeza absoluta que socorro e livramento virá de outra parte, porque o meu Deus está no controle disso. O controle não está na mão do rei Xerxes, o controle não está na mão de Amã, o controle está na mão do meu Deus. Então, se você se calar, se você não ajudar, se você não fizer nada, pode ter certeza que socorro e livramento virá de outra parte. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Essa é a diferença entre quem percebe Deus e quem não percebe. Eu sempre usei uma expressão assim: eu estou sentindo Deus. A gente consegue sentir Deus aqui no culto. Só que quando acabar o culto, não tem mais ninguém para cantar, não tem mais ninguém para pregar lá em casa. Amanhã, quando você acordar, que for enfrentar o problema, não tem ninguém cantando, adorando, não tem ninguém pregando, não tem ninguém, é só você. E aí você já não consegue sentir nada, não sente essa alegria que nos envolve, não sente essa glória que nos envolve, não sente essa atmosfera. Só que quando você entende que perceber Deus não depende de alguém cantando, não depende de alguém pregando, não depende de alguém falando, não depende de alguém te encorajando. Perceber Deus é você caminhar e ter certeza: Ele está aqui à minha direita, Ele está aqui à minha esquerda, Ele está aqui à minha frente, Ele está aqui à minha retaguarda. A igreja não está aqui comigo, o pastor não está aqui comigo, mas eu sei, eu percebo. Por isso Provérbios vai dizer: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Foi justamente isso que fez Mardoqueu. Quando Esther está dizendo: faz mais de 30 dias que o rei não solicita a minha presença, faz mais de 30 dias que eu não entro lá, eu vou correr o risco de perder a minha vida. E ele vai dizer: você não consegue perceber, Esther, você não está aí por conta da tua beleza, porque você é bonita, você não está aí por conta que você é uma moça muito gentil, educada, não é por isso que você está aí. Você não está aí por conta do banho de óleo que te deu o eunuco durante 12 meses, não é por causa disso que você está aí. Deus te colocou aí, eu percebo que foi Deus que te levou até aí. Para quê? Não por causa de você mesmo, Esther, por causa do seu povo, para preservar a vida do seu povo. Por isso Deus te colocou aí, Esther. E se você não fizer nada agora, de outra parte virá livramento de Deus, porque eu sei que é Deus que está no controle desta situação. Aleluia. Um serviço finalmente recompensado. Aleluia. Um serviço finalmente recompensado. Aleluia. O serviço de Mardoqueu fora esquecido, ficará sem recompensa. Porém, aconteceu no tempo oportuno, na noite anterior à execução tensionada para matar e acabar com Mardoqueu, a mulher de Amã Zeres disse: não, fica tranquilo, faz uma forca. Amanhã cedo você vai pendurar Mardoqueu nessa forca. Não vai nem esperar para o ano que vem, amanhã cedo. Levanta, constrói uma forca e pendura esse tal de Mardoqueu nela. Aleluia. Tinha menos de 12 horas, menos de 24 horas de vida Mardoqueu, segundo os planos agora de Amã.
Só que quando Amã está entrando lá no palácio, ele não sabia o que tinha acontecido durante a madrugada. Fala para esse irmão: Deus trabalha no turno da noite, irmão. Não, fala de novo: Deus trabalha no turno da noite. Não, faça essa afirmação: Deus trabalha no turno da noite. Enquanto nós dormimos, vigilantes, guardas, estão guardando, velando por patrimônios, altíssimos valores. Enquanto estamos dormindo, o padeiro está lá preparando o pão para quando você acordar. E o nosso Deus trabalha também no turno da noite. Porque enquanto Amã foi dormir, Deus estava tirando o sono do rei. Deus estava tirando o sono do rei Assuero. E ele vai dizer: olha, estou sem sono, estou numa insônia terrível, não consigo dormir. Vai, traz as crônicas aqui, vamos ver o que tem nelas. Agora eu te pergunto: você acha que foi coincidência aquele escriba pegar aquele livro e ler justamente onde falava de Mardoqueu? Fala a verdade, você acha que foi coincidência, irmão? Mas não foi mesmo. Não foi mesmo, não foi nenhum acidente, nem coincidência. Era exatamente a providência de Deus agindo em proteção dos seus santos, em livramento dos seus santos, cuidando, zelando. Aí o rei Assuero vai perguntar: qual a recompensa o homem obtivera por isso que ele fez? Por me livrar da morte desses dois oficiais. Aí ele ouve a resposta nua e crua: nenhuma, rei. Aí ele diz: mas agora chegou a hora de recompensar ele. Você percebe Deus falando? Eu vou dizer de novo: mas agora chegou a hora de recompensar ele. Você não está percebendo? Eu vou falar de novo: mas agora chegou a hora de recompensar ele. Alguém começou a perceber: mas agora chegou a hora de recompensar ele. Talvez lá atrás você fez, ninguém notou, ninguém percebeu, não teve valor para você ou para alguém, mas está depositado diante do Senhor. E eu acredito e profetizo pela fé que agora chegou a hora. Agora chegou a hora. Aleluia. Eu vou encerrar. Aquela noite o rei não pôde dormir. As noites ruins dos reis são piores que as noites ruins dos homens ordinários. Acredite nisso. Os sonhos ruins dos reis são piores que os sonhos ruins de homens ordinários. A insônia dos reis é pior que a insônia dos homens ordinários. Portanto, aí você tem a questão: até a insônia pode ser parte da providência divina. Quando você perdeu o sono, perceba Deus te falando: quero encontrar com você nessa madrugada. Ai, que insônia, que dor de cabeça, é por conta disso, é por conta daquilo, o inimigo não está deixando. Não é o inimigo, é Deus te falando, é Deus te chamando, é o Senhor te convidando. Eu vou parar. Há momentos, irmãos, que as lutas são tão grandes, as dificuldades, aleluia, são tão imensas, que a gente fica como, se você puder colocar aquela foto para mim, eu não sei o nome das jovens que estão ali dentro, se você puder colocar aquela foto para mim, por favor, por gentileza, que às vezes a gente fica assim, caladinho. Aí o homem que vê somente o exterior, quem está à nossa volta, que vê somente a aparência, vê às vezes a gente calado ou cabisbaixo, vai dizer: está desanimado, está deprimido. Quando eu vi o grupo de louvor cantando o primeiro hino, eu posso até estar aflito. Quem percebeu eles cantando isso no começo? Eu posso até estar aflito, mas nunca destruído. Não. Então, cabisbaixo, mas não desanimado.
cabisbaixo, mas não deprimido, cabisbaixo, mas não entregue, cabisbaixo, mas não vencido, cabisbaixo, mas não estou morto, cabisbaixo, mas não estou destruído, cabisbaixo, mas sendo suportado por Deus, cabisbaixo, mas sendo sustentado por Deus, cabisbaixo, mas resistindo, cabisbaixo, mas avançando, cabisbaixo, mas vencendo, cabisbaixo, mas em comunhão, cabisbaixo, mas em intimidade com Deus, cabisbaixo, mas ouvindo Deus, cabisbaixo, descendo na presença dEle, cabisbaixo, mas se humilhando diante do trono dEle, cabisbaixo, mas sendo fortalecido, adquirindo paciência, tendo experiência e sendo fortalecido na esperança. Com a permissão do pastor Luiz Vieira, você pode pôr-se de pé? Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então, nunca mais diga: o inimigo se levantou lá em casa. Nunca mais diga isso. Ele não tem poder de entrar lá, a menos que Deus permita. Se Deus permitir ele entrar lá, não é para ver a tua derrota, é para ver a tua vitória. É para ver a tua vitória. Tenho certeza que estou falando pelo Espírito Santo de Deus. Aprenda a perceber Deus, irmão. E quando você for abrir a boca, não murmure, não reclame, não se queixe, não fique espraguejando. Não, de forma alguma. Afirme com todas as letras: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que o Senhor está na direção. Segundo a orientação, eu quero convidar você para vir aqui à frente, receber a bênção do Senhor, como disse o pastor Luiz Vieira. Venha. Você não precisa sentir nada, você só precisa crer. Você só precisa crer. Aleluia. Você só precisa crer. Por favor, meus irmãos, cheguem mais próximos aqui. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, sou eu novamente, o teu servo Cláudio. Eu quero te dar graças por tua presença conosco neste santuário. E bem sei que tua palavra encontrou guarida nos corações. Só o Senhor sabe como cada um adentrou a este santuário. E não somente esses que estão diante dos meus olhos, os que estão em casa, no trabalho, os que estão vendo e ouvindo esta mensagem, reclamando, por vezes lamentando, em desespero e desânimo, mas que agora já estão percebendo o Senhor no controle e no domínio de todas as quaisquer situações. E em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, na autoridade a nós outorgada, profetizamos, ó Senhor, meu Deus, bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos, sobre a vida de cada um das tuas filhas, que o Senhor venha dar a vitória, fortalece o fraco, dá alegria ao que está entristecido, levanta o que estava abatido, intervém na situação que parece sem solução. Pai, em o nome de Jesus Cristo, envia a tua provisão através da tua providência, ó Deus Santo Eterno. Assim fazemos, crendo que é a tua vontade, e em o nome de Jesus te agradecemos. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Há um rapaz aqui voltando para Jesus.
O Carlos está voltando para Jesus. Eu percebo Deus nesta vida. Que você possa perceber Deus na tua vida, Carlos. Que você perceba que Deus o trouxe aqui nesta noite. E segundo o que Jesus disse, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Quando disse para aquele homem, de que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma? Mas hoje a tua foi resgatada pela forte e poderosa mão do Senhor. Agora eu te peço, vem Espírito Santo, vem e faz nele morada. Vem Espírito Santo e faz dele templo e santuário do Deus vivo. Porque sozinho ele não consegue, sozinho é impossível, somente com a tua ajuda. Vem, Senhor Espírito Santo, mudar a história deste moço hoje, em o nome de Jesus, para a tua glória.